O resto do passeio até a plataforma base do teleférico transcorreu em animada conversa. O general tinha conseguido contagiar-nos com seu entusiasmo. Quase sem perceber, estávamos a ponto de iniciar a contagem decrescente da ansiada segunda aventura. Não imaginávamos então que, 2 dias mais tarde, as nossas ilusões sofreriam um duro revés. A ordem de Curtis foi recebida com euforia pela equipe do Cavalo de Troia. A descida dos tanques de hélio para o fundo da piscina marcaria o início da fase vermelha e todos nos preparamos para o grande momento. No dia seguinte, domingo, ao cair da noite, um trêmulo resplendor avermelhado e o matraquear de motores chamou-nos a atenção para os potentes S-64 que se aproximavam. Os 2 primeiros helicópteros grua depositaram no cume de Masada um total de 360 tanques de hélio gás, N-60. 2 horas mais tarde outro par de Sikorsky terminava o transporte com um carregamento semelhante. No total, 720 tanques de 93 metros cúbicos cada uma. Uma reserva mais que suficiente para garantir o funcionamento permanente, 24 horas por dia, do criogerador durante 30 dias. O que os israelitas não podiam suspeitar era que, confundidas entre aqueles tanques de aço de 1,60 m de altura e 68 kg de peso cada uma, se encontravam também outras tanques, aparentemente idênticas, mas com um conteúdo muito diferente. O combustível para o berço 1. Segundo as explicações que o general nos daria, a direção do Cavalo de Troia, devido à maior duração do tempo de voo do módulo neste novo salto, tinha mudado de tipo de carburante, substituindo o peróxido de hidrogênio por uma mistura mais segura e potente. Existia, aliás, outra razão. O forte caráter oxidante do OS desaconselhava o seu transporte por via aérea. O consumo médio de hélio calculado pelos especialistas na liquefação do gás era de cerca de 5 litros por hora. De cada garrafa de 93 ml obtinha-se, aproximadamente, esse mesmo volume de gás N. Do M na mesquita da Ascensão, apesar da argúcia utilizada para introduzir o combustível ter sido praticamente a mesma, escondido entre o hélio e o gás, o Cavalo de Troia não precisou lidar com um transporte aéreo dessa carga. Enfim, o que importava era que o carburante, vital para os nossos propósitos, já se encontrava no acampamento Eleazar. Como proprietários e únicos responsáveis pela montagem dos Maser, a manipulação do hélio N-60 foi dirigida e executada pelo grupo norte-americano. Isso era o combinado. Os israelitas, respeitosos, nos deixaram agir. Durante essa noite, sob a vigilância atenta do general, descemos os 720 tanques até o fundo da piscina, depositando-as cuidadosamente, em posição horizontal, no recinto de 20 metros por 2, destinado a armazém. Ao alvorecer de segunda-feira, 5 de março, quando as 9 filas, de 80 tanques cada uma, já estavam colocadas, Curtis anunciou a IEFET e aos restantes oficiais israelitas que estávamos prontos para iniciar a fase secreta da montagem da estação. Assim, deu-se início à última etapa de preparação do lançamento do módulo. Mas os problemas, como vou contar a seguir, não haviam acabado. A equipe da direção do Cavalo de Troia soube conjugar as nossas verdadeiras necessidades com as dos israelitas. No protocolo prévio, Curtis estabelecera, entre outros acordos, um tempo máximo de 2 semanas para a montagem completa do material secreto. Durante este período, considerado razoável pelo Estado-Maior de Israel, a presença dos técnicos e militares israelitas no acampamento Eleazar seria substancialmente reduzido. Só uma mínima parte dos 50 homens permaneceria no cume, naturalmente, sem possibilidade de acesso ao interior da estação. Mantiveram-se os serviços de vigilância, assim como os de cozinha e supervisão do Charlie e do tanque de reserva de gasóleo. IEFET, como chefe do acampamento, foi o único oficial autorizado a continuar na meseta, ficando responsável pelas comunicações. Naquela manhã de segunda-feira, 34 israelitas abandonaram temporariamente Masada, dispostos a desfrutar de um merecido descanso. O seu regresso foi fixado para terça-feira, 20 de março.
Esta era, portanto, a margem disponível para colocarmos o berço em condições de lançamento e posterior regresso. Se não surgissem inconvenientes, a hora zero, isto é, a decolagem do módulo, se efetuaria na noite de sexta-feira, 9 de março. Curtis manteve em segredo a hora exata até a manhã desse novo histórico dia. De acordo com estes planos, Eliseu e eu nos ausentaríamos durante 10 dias. O novo combustível, tetróxido de azoto, oxidante, e uma mistura de 50% de hidracina e de metilhidracina assimétrica, tinha sido calculado para um período global de combustão de 5 horas e 14 minutos, com uma disponibilidade máxima de 16.400 kg. A missão deveria terminar, impreterivelmente, na madrugada de 19 para 20 desse mesmo mês de março. No entanto, como sugerira Eliseu numa das múltiplas sessões de trabalho do Cavalo de Troia, a nossa permanência real no outro lado não seria de 10 dias. A manipulação dos viveus nos daria a oportunidade única de viver um período indefinido, fixado inicialmente em 40 ou 50 dias, podendo voltar ao nosso presente cronológico, 1973, no instante desejado. Como também sugeri, a ideia tropeçou inicialmente com a resistência de alguns diretores do projeto. Não havia informações sobre as possíveis repercussões no organismo humano desta exagerada manipulação do tempo. Era provável que nada acontecesse. Mas, baseando-nos nesta mesma lógica, também não podíamos ignorar o contrário. Em última instância, estávamos dispostos a levar a cabo uma experiência singular. Viver um tempo, biológico e cronológico, mais prolongado e teoricamente dissociado do nosso agora real. Apesar dessas compreensíveis dúvidas, a missão era tão fascinante, quer do ponto de vista histórico quer científico, que os diretores acabaram por ceder, assumindo, como nós, o possível risco. Quem poderia então imaginar que aquela ideia genial de Eliseu nos levaria a uma terceira e maravilhosa experiência e à morte? Os homens do Cavalo de Troia, tal como supunhamos, aceitaram entusiasmados o novo desafio. Contávamos com 4 dias e algumas horas para instalar o módulo no centro da piscina e efetuar o seu lançamento. E às 12 horas daquela segunda-feira, 5 de março, com uma certa solenidade, o fecho hidráulico foi ativado, sepultando no fosso meia centena de técnicos e engenheiros, absolutamente eufóricos. Contra a vontade geral, Curtis estabeleceu um rigoroso sistema de turnos de trabalho. Não convinha despertar suspeitas entre os israelitas, que nos acompanhavam no acampamento, lançando-nos, como pretendia a equipe, um trabalho em bloco e sem pausa, durante o qual todos nós, norte-americanos, permanecêssemos debaixo de terra. Por outro lado, além do necessário descanso, os homens de folga deveriam vigiar atentamente os passos e a atitude dos nossos aliados. Como medida de precaução, a cobertura do fosso só seria retirada nos últimos minutos antes da decolagem do berço. Até essa altura, as entradas e saídas do pessoal se efetuariam pelas 2 escotilhas de emergência, abertas no centro do fecho hidráulico nos lados oriental e ocidental do grande retângulo, respectivamente. Assim, as nossas manobras no interior da estação ficavam a salvo de qualquer olhar indiscreto. Enquanto os técnicos desembrulhavam rapidamente os 7 grandes cubos de pedra alaranjados colocados no centro da piscina, Curtis e outros especialistas dedicavam-se a uma exaustiva revisão dos tanques de hélio. Ainda que, à primeira vista todas fossem iguais, depressa percebi o que distinguia as que tinha combustível. Na parte superior, na zona da ogiva cor de tabaco, estas tinham uma etiqueta de contraste que, habitualmente, se situa no corpo do tanque. E, junto à indicação da pressão, 200 bares, havia, igualmente, uma análise do falso conteúdo 1. Seria preciso conhecer muito bem o que constitui uma análise típica do hélio N60 para detectar que um dos seus componentes, o Os, aparecia ligeiramente alterado na sua proporção. Em lugar de 0,15 ppm, Cavalo de Troia colocara 0,16. Esta ligeiríssima diferença no índice de oxigênio e a posição das etiquetas nas cabeças das tanques, muito perto das torneiras correspondentes, eram a chave para as distinguir umas das outras.
Mas, subitamente, Eliseu e eu sentimos uma profunda emoção. Ao retirar os painéis cor de laranja, que não eram mais do que grossas pranchas de aço, revestidas exteriormente com uma fina camada de pedra dolomítica, o módulo, a nossa querida nave, ficou à vista. E, ao acariciarmos as peças, um turbilhão de recordações e sensações invadiu-nos. Tudo decorreu com normalidade até pouco depois daquela comunicação da plataforma base do teleférico. Pelas 4 horas da tarde de terça-feira, 6 de março, IEFEC anunciou ao general a chegada dos 2 técnicos norte-americanos que, dias antes, tinham ido de avião aos Estados Unidos com os estojos blindados que continham, oficialmente, material de laboratório. O regresso dos nossos companheiros com a vara de Moisés encheu-nos de alegria. Tudo parecia correr sobre rodas. No entanto, para Curtis, Eliseu e eu, essa satisfação esfumou-se com uma das notícias trazidas pelos viajantes vindos da base Edwards. O próprio chefe do cavalo de Troia, acompanhado por alguns homens que estavam de folga, foi ao encontro dos recém-chegados, levando para o interior da piscina as urnas que continham as diferentes peças que deviam integrar a minha saudosa vara e os 2 volumosos baús de aço, nos quais estavam escritos rótulos idênticos. Frágil. Material de laboratório. Os responsáveis deste transporte entregaram a Curtis 2 envelopes lacrados. E ali mesmo, perante a mal dissimulada curiosidade dos técnicos, atarefados na preparação final do módulo, o general abriu um deles. Depois de dar uma vista de olhos aos documentos, acabou por os entregar a um dos diretores. A informação, a que me referirei no devido momento, estava relacionada com os novos equipamentos a instalar no berço.